Olá pessoal, sou Paula Ribeiro e nós estamos dando início agora a mais um podcast da Beneficência Portuguesa de Santos. Essa plataforma que tem tido o objetivo de levar informações importantes para a sua saúde, para a prevenção de doenças, contando sempre com médicos e profissionais de saúde aqui, de altamente qualificados, de renome. Esse é o nosso compromisso com você que nos assiste. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre um tema que afeta a saúde de milhões de homens no Brasil e no mundo: a disfunção erétil, também chamada de impotência sexual, e sua relação com o uso de anabolizantes androgênicos. Nós vamos saber sobre tudo isso aqui hoje. Essas são substâncias que muitas vezes são usadas sem orientação médica, em busca de um corpo mais forte, um rápido ganho de massa muscular. E segundo dados do Ministério da Saúde que nós fomos buscar, os atendimentos ambulatoriais por impotência de origem orgânica realizados pelo SUS quase dobraram nos últimos 5 anos, passando de cerca de 1.000 para quase 2.000 por ano. O que indica que mais homens estão buscando ajuda e falando sobre esse problema de forma aberta. E para nós falarmos sobre este assunto hoje, nós convidamos um urologista que faz parte aqui do corpo clínico da Beneficência Portuguesa há 3 anos, mas antes de apresentar o currículo dele, eu quero agradecer a presença do presidente da Beneficência Portuguesa, Ademir Pestana. Olá, pessoal, estamos aí, o programa hoje é muito interessante. Dr. Danilo Rocha aqui, especialistas, né? Antes da gente abrir aqui as câmeras para vocês, nós já falamos de disfunção, Viagra, comportamento com relação... Tudo isso aqui nos bastidores, né, presidente? Tudo nos bastidores. Nós vamos falar de tudo isso aí com o doutor Danilo aí. Olha, muito bacana. Eu vou contar sobre o currículo de quem nós estamos trazendo hoje aqui, reafirmando aqui o nosso compromisso com essa qualidade da informação. Dr. Danilo Rocha Chaves Zambrana, urologista com especialização em andrologia, formado pela Faculdade de Medicina de Itajubá, residência em cirurgia geral pela Santa Casa de Franca Urologia, pelo Hospital Guilherme Álvaro, fellowship em andrologia e medicina sexual pela Unifesp. Pertence ao corpo clínico, como eu já disse, da Beneficência Portuguesa aqui há 3 anos, desde 2023. E é membro da Sociedade Brasileira e Internacional de Medicina Sexual, alguém altamente qualificado para falar sobre o tema que nós traremos hoje, impotência sexual e o uso dos anabolizantes. Dr. Danilo Zambrana, como é conhecido aí nas redes sociais e aqui dentro do corpo clínico. Muito obrigada pela sua presença, né, presidente? Uma alegria tê-lo conosco. Boa tarde, Paula. Boa tarde, Ademir. Boa tarde a todos de casa. Uma honra estar aqui no nosso podcast. A honra é nossa. Aqui em casa e poder falar do assunto tão importante, que é o uso inadequado de testosterona e um pouco também da impotência sexual. Temas super relevantes que estão sempre em pautas e a maioria das pessoas fazem uso errado. Então hoje a gente vai desmistificar alguns pontos, trazendo para um pouco da medicina, o que a medicina fala, e nosso intuito aqui não é crucificar nosso paciente, e sim orientá-lo da melhor forma possível. Mas ele acha que se ele usar testosterona depois de uma certa idade, ele acha que ele vai acelerar o problema de próstata dele, que é o medo do homem. Sim. Né? Que o homem vai ter que enfrentar isso um certo dia. Como é que ele pode buscar essas informações e não ficar só nas redes sociais pegando várias informações e não chegando a um resultado, né? De repente ele consegue corrigir facilmente com uma ajuda médica, né? Sim. Quer dizer, pode tomar testosterona ou não pode? Como é que isso pode acelerar o câncer de próstata, como eles pensam? A gente já sabe que a testosterona ela não está relacionada ao câncer de próstata. Então, sim, a indicação de reposição de testosterona ela pode ser feita. O uso suprafisiológico de testosterona
também não teve nenhum estudo falando que ela causa câncer de próstata. Então, assim, testosterona em si, ela é segura. Ela é um hormônio produzido por nós mesmos, pelos testículos, e ela já é descrita desde 1935, e depois foi evoluindo para os nossos ésteres, né, que são de ação curta e ação longa. Posteriormente foi feito os anabolizantes, né, que são as testosteronas sintéticas, que isso é que a gente vai falar um pouco depois. Mas respondendo a pergunta do Dr. Ademir, é o seguinte: então, como ela não é uma causadora de câncer, a gente fica mais tranquilo. Mas ela, a reposição ou a dose suprafisiológica, ela pode causar o crescimento benigno da próstata. E isso é uma contraindicação de reposição relativa. Por que relativo? Porque existem as contraindicações absolutas, que são pacientes que têm câncer de próstata e pacientes que têm um hematócrito, né, que é a viscosidade do sangue um pouco aumentada. Esses pacientes em si, a gente não pode dar testosterona, de jeito nenhum. Esse paciente que não deve tomar, se ele tomar, o que ele sente? Qual o alerta que ele vai ter? Ou não aparece? Assim, né, a testosterona em si, né, o homem que não precisa, ele vai ter um efeito... vai ter o lado bom e o lado ruim da testosterona, né? Lembrando que a reposição é um tratamento médico, né? Não é um elixir da vida que vai aumentar a potência, vai aumentar a fertilidade, vai aumentar a ereção. Tem que ser indicado tanto para um urologista ou um endócrino, alguém que atue nessa área. Esse homem que está utilizando de forma inadequada, ele vai ficar mais hipertenso, ele vai aumentar o efeito cardiovascular, ele vai ter os efeitos ruins do andrógeno, que é alopecia, acne, ele tem risco de ter AVC, ele tem risco de ter trombose. Então, assim, ele acaba tomando uma medicação para uma certa causa que ele procura, mas ele acaba evoluindo para ter a parte ruim da testosterona, que é o efeito androgênico dela puramente escrito, né? Então, por isso que a gente tem que balancear bem. E só para finalizar, né, para a gente fechar a primeira pergunta, então, sim, na próstata, ela aumenta a próstata, causa mais sintomas do trato urinário, piorando quem já tem um jato mais fraco, quem vai várias vezes no banheiro à noite e por aí vai, né? E um dado que é legal é que hoje a gente viu, né, porque a testosterona, quando ela foi estudada, a gente viu que ela é como se fosse um alimento para o câncer de próstata. Tanto que em casos mais graves hoje, ou a gente faz um bloqueio hormonal na testosterona, ou a gente tira o testículo, né, que a gente faz a castração do homem. E aí, a baixa testosterona, o cara tem uma boa resposta ao câncer. Mas sexualmente piora. Sexualmente, isso derruba o homem de uma vez. Doutor, dentro disso, vamos iniciar com essa questão da definição da disfunção erétil. O que é a impotência sexual? O que é a disfunção erétil? Tá. Para quem está nos assistindo, para que a gente possa começar aí explicando sobre isso também. Essa definição já está muito bem definida pela sociedade, tanto brasileiras como as internacionais. Disfunção erétil, ela é quando o homem não tem dificuldade de manter ou iniciar uma ereção, causando um prejuízo na sua qualidade de vida. Então, essa é a definição. Tem idade? Começa? Pode ser? Ela pode ocorrer em qualquer parte da nossa vida, mas ela é mais prevalente nos homens mais velhos. A gente sabe que de 40 a 70 anos, 52% dos pacientes já têm um grau de disfunção erétil. O oposto ocorre no menino, né? Aquele que está tendo suas primeiras relações. Mas, de causa psicogênica, essa taxa está em torno de 5 a 10%. Então, assim, ela pode acometer a nossa vida inteira, vida sexual ativa inteira. E as causas para acontecer, quais são? Isso é muito legal, porque a gente classifica a disfunção erétil de dois jeitos, né? A gente tem a orgânica, a psicogênica e a mista, que é uma mistura dos dois. Então, quando a gente fala orgânica, a gente tem que pensar em tudo do nosso corpo que pode estar causando essa disfunção. Então, a gente pode pensar na parte hormonal, a gente pode pensar na parte física do paciente, a gente pode pensar na parte neuronal do paciente. Então, vamos falar um pouco de doença para não ficar tão chato. Sim. Paciente que fuma, paciente que bebe, paciente que tem diabetes, paciente que tem dislipidemia, paciente que está com obesidade, paciente que tem algum problema, fez alguma cirurgia, como câncer de próstata, câncer de reto também. Tem a parte psicológica do paciente, que eu já citei, são os pacientes que têm depressão, sofreram algum sequestro, então tem síndrome do pânico. Essa galera acaba Isso pode afetar.
uma disfunção erétil. E o homem pode ter os dois também, né? O cara pode estar estressado no serviço e o cara pode ter uma diabetes não controlada. Isso daí potencializa a disfunção dele. Ok. Quando a gente fala do uso dos anabolizantes, né, esse número tão crescente aí, de 1.000 para é muito, né, o dobro, e a gente observa a necessidade de orientação. O que são esses anabolizantes e como é que eles agem, doutor? Então, essa para mim é uma questão importantíssima. Hoje, um anabolizante de uso indiscriminado é a doença do século. E do fácil acesso que a população tem sobre eles. Fácil acesso, o que é mais preocupante. E a maioria das vezes, quando o cara tem um acesso fácil, ele está comprando uma coisa falsa. Mas respondendo, né? O anabolizante, né, que a gente fala, né, são as testosteronas feitas de formas sintéticas, né? Então, ele tem efeito anabolizante, né, e ele tem efeito androgênico. E aí é onde a gente vai entrar na nossa conversa, né? Por quê? Geralmente, a disfunção erétil, ela é causada quando a gente tem mais o efeito anabolizante do que o androgênico. Os receptores caem mais nos receptores androgênicos, causando algum grau de disfunção erétil. Ok. E o que acontece no organismo de quem usa os anabolizantes sem a indicação médica? Geralmente, essas pessoas, né, que estão usando, tem um trabalho muito legal que saiu, que chama Halim. Ele tá rolando, porque ele é um trabalho prospectivo, ele tá acontecendo ainda, né? Mas ele tá tentando trazer para nós qual que é o perfil de pessoa que usa anabolizante porque quer. E aí, esse perfil é interessante. A maioria das vezes são homens em busca de desempenhos físicos maiores e um físico um pouco melhor também. Então não é o profissional, porque na parte profissional, né, do esporte, já é proibido o uso de anabolizante, menos no fisiculturismo. É o cara que é mais amador. E aí, outro dado que ele dá interessantíssimo, né, quando você traz uma porcentagem também, são o uso de anabolizante por estudantes universitários, como vem crescendo sem indicação. E causa um mal terrível, né, pode causar tanto mal hormonal, né, que o paciente vai ter a supressão do eixo, né, fisiológico, né, que é hipotálamo, hipófise e testículo. Esse eixo pode ser suprimido e o paciente pode não produzir mais testosterona, sendo um paciente jovem que necessita de uma reabilitação, né, de uma reposição para o resto da vida. Então é muito perigoso. E no final das contas, né, ele quer só o fim estético. E a Sociedade Urológica e a Sociedade de Endocrinologia e a Sociedade, o CFM, já proibiram o uso de anabolizantes para fins estéticos. Então, doutor, eu vou falar assim de uma forma mais simples, né, no dia a dia. Claro. O homem vai percebendo que as coisas vão mudando, né? Muitos confundem, né? Procura variedade, achando que é falta de estímulo, aí procura cobrir aquela sua deficiência que está ocorrendo, né? Dessa maneira, com o comportamental, né? Mas o sangue que tem que ir para os tecidos cavernosos, né, do pênis do homem, né, isso não ocorre porque ele engrossa mais pela idade ou porque já cardiologicamente ele já não é o mesmo, né? Enfim, como é que isso funciona? Vai funcionando, né? Tá. Como é que pode corrigir, talvez, isso? É uma pergunta interessante, né? Porque o que o senhor está me contando é uma descrição, né, de disfunção erétil orgânica, né? Que é pelo envelhecimento, o homem não consegue mais bombear o mesmo sangue para o pênis. E tem um trabalho muito legal, já de 2006, é um trabalho, acho que antigo até, que ele fala que o homem, antes dele ter um evento cardiológico, qualquer que seja, ele vai ter um grau de disfunção erétil. Por quê? Então, antes dele ter qualquer doença, ele vai começar a apresentar disfunção porque a artéria do pênis, a artéria que nutre o pênis, era menor que a artéria do coração. Então, já está claro que para o homem, ele ter uma relação mais saudável, para ele manter a sua ereção melhor, ele tem que ter os cuidados básicos, como dieta, atividade física, ver a parte hormonal do homem um pouco mais velho, com a testosterona também, porque a testosterona, ela é uma causa de disfunção erétil, mas não é a única. E no meu consultório, toda semana chega um homem
de meia idade, entre 40 e 50 anos, querendo dosar testosterona, como se testosterona fosse sinônimo de pênis duro, e não é. Então, para a gente avaliar esses pacientes, né, para a gente falar de disfunção erétil, tanto no homem que toma anabolizante, o homem que não toma, o homem que vai repor testosterona de forma legal, a gente tem que avaliar tanto a parte orgânica, física e a psicológica do paciente, que tudo isso interfere na parte da ereção. Mas se no caso se faz a contagem hormonal e percebe que está abaixo, que naquela, vamos supor, na idade é de 10 a 20 e ele está com 8, aí se repõe esse hormônio para chegar até 15 sem prejudicar a pessoa? É mais ou menos assim ou não? Ele tem que estar dentro do limite? Não, é mais ou menos assim, né? A avaliação, ela é muito subjetiva, né? É subjetiva e clínica também, né? E assim, aí quando você pega, então o homem tem que ter o hormônio baixo e ele tem que ter sintomas. Sintomas são, aí pode ser cansaço, disfunção erétil, perda da libido, ele pode ter osteoporose, ele pode ter perda de cognição, perda da memória, Então, depressão, e ele não está sabendo a o que perda é. do libido, não adianta depois ele tomar o comprimido lá. Não o adianta. azulzinho. Aí Não adianta ele tomar o né? azulzinho, Então, porque são coisas aí. diferentes. E como é que os anabolizantes podem, de que forma que eles causam a impotência? Como é que funciona isso, doutor? Tá bom, tem duas causas principais que o anabolizante eles fazem no homem em si, né? Porque assim, é muito legal você falar, então todo bombado é broxa. Não, na verdade não é isso, né, gente? Inclusive, né, a gente sabe que o cara que tá tomando mais hormônios androgênicos, ele tá tendo um libido melhor, ele tá tendo uma ereção melhor. O problema, a maioria das vezes, é quando esse homem para. Na hora que ele para, o problema dele começa. Sim. Porque o cara tá acostumado com a sua testosterona de 1.500, 1.800, 3.000 e do nada cai para 500, 300, 200. E aí, esse homem, ele começa a ter todos os sintomas de quem tem testosterona baixa. Cansaço, ele começa a ter perda do libido, perda da ereção. E aí, sim, é uma causa de disfunção erétil. E a outra, que você, só para complementar, é o paciente que ele está fazendo o ciclo dele, só que ele não sabe como que ele está fazendo. Então, ele está usando uma droga mais metabólica do que androgênico, entendeu? Então, como fosse uma DECA, e aí ele começa a usar suas drogas e ele não entende, e aí ele vai levar uma disfunção erétil, entendeu? Então, como que eu cuido desses pacientes? Né? Isso, conta para nós. Como eles chegam no meu consultório, a gente tenta fazer a terapia pós-ciclo, que é onde a gente vai usar alguns SARMs, né, que são remédios comprimidos, como clomifeno, para a gente tentar fazer o testículo a produzir essa testosterona. Então, é claro, todos esses pacientes a gente consegue fazer isso? Claro que não, a gente tem mais algumas artimanhas. HCG também a gente pode usar. A gente tem que ver se o paciente tem interesse em ter filho também, porque a testosterona elevada, ela causa um negócio chamado azospermia, né? Ela zera completamente o espermatozoide, muitas vezes o cara ficando estéril por causa do uso de anabolizante. Então esse uso pode reduzir a produção natural da testosterona? Pode. Ela pode causar uma inibição do eixo. E quando para, essa função se recupera? A gente sabe que pessoas... É uma coisa legal também que ela acabou de falar. Nunca foi feito um trabalho sobre testosterona, porque a gente sabe que se você vai fazer um trabalho, você vai fazer, às vezes, mal para o paciente. Então, isso daí é meio que proibido para nós. Mas essa parte de como o paciente vai agir, o que acontece, a gente já tem umas informações. E, geralmente, após 3 meses, do cara que já fez um ciclo ou não, o eixo volta ao normal. De 3 meses a uns 12 meses é o tempo que pode voltar. Junto com a terapia pós-ciclo, muitas das vezes também. Tem que ficar sempre de olho nas medidas dos exames para ver se o testículo volta a produzir FSH e LH. Mas também a gente tem um lado oposto. A gente também não sabe se é o cara que vai fazer um ciclo, 2 ciclos ou 10 ciclos que vai ter essa azospermia, essa inibição do eixo por completo. Então fica um pouco vago ainda. Mas, como eu disse no começo, esse estudo prospectivo que está saindo, talvez ele traga essas informações para nós. Falta muitos dados ainda para nós, urologistas, andrologistas, falarmos com clareza sobre isso daí. Tem impacto sobre a fertilidade? Tem muito impacto sobre a fertilidade. A testosterona em si, ela vai inibir o FSH e aí vai inibir a espermatogênese. Então, muitas vezes você vai ver aquele cara fortão,
entrando numa clínica de fertilização. Olha que doideira isso daí. Ela deixa a contagem de espermatozoides a 0. Então é muito perigoso e, inclusive, a molecada aí que está usando, isso tem que ficar esperto. Toda vez que eu começo uma reposição de testosterona ou vou estimular com clomifeno ou o que for, eu tenho que ter um espermograma na minha mão. Porque se a gente zerar, muitas vezes a gente não consegue voltar o ciclo do paciente, o eixo do paciente. Quais são os sinais que indicam que o uso de anabolizante já está afetando a saúde sexual desse homem? Assim, sinais que o anabolizante está afetando... Tem algum sintoma? Não tem. Muitas vezes não tem. A própria vaidade dele, ele pouco às vezes se importa para a questão de saúde, dele. Né? Talvez a vaidade pessoal de músculo, na academia, tem pessoas que a vaidade fala mais do que propriamente mas a frustrante. virilidade. Se ele não tiver o desempenho sexual, ele vai se frustrar, né? A gente costuma ver esse uso muito errado da medicação, né? Porque o cara começa a tomar testosterona, depois ele começa a tomar o tadalafila de 5, que eles falam que é para dar um pump, para ter um desempenho melhor na academia, e a gente sabe que o tadalafila, por exemplo, não tem nenhuma evidência científica comprovando que ele vai ter uma melhora na prática desportiva. Mas, né, em relação à testosterona, que você perguntou, e o mal que ela pode fazer na parte da ereção, foi mais ou menos um pouco que eu já falei, né? Geralmente esse cara vai ter o pior efeito quando ele para de tomar medicação. Né? Temos relatos de pacientes que pensam até se matar por causa disso. Então, é muito grave. O jovem, ele pode desenvolver essa impotência por causa do uso? Mesmo Pode. Jovem? Pode. Olha aí, pessoal, atentem-se às informações. Porque a gente inibe o eixo. E como eu disse aqui, a gente não sabe se vai ser um ciclo, 10 ciclos, 20 ciclos. A gente não tem esse dado comprovado. Então, o jovem que está usando aí só para fazer uma graça aí no carnaval, ou o cara que vai preparar aí para um campeonato, ele tem que estar muito bem acompanhado. Porque, como eu disse, né, o nosso intuito aqui não é proibir de uma vez, mas é trazer esse paciente que tem interesse e dar todas as orientações. E lembrando, né, gente, a vida é dele, ele faz o que ele quiser, mas faça bem acompanhado, com um médico que entende, especialista, que aí ele pelo menos não vai cair tendo todos os piores efeitos da testosterona. Ele vai ter a escolha, né? Vai ter todas as informações para ter a escolha, né? E no caso, se fizer uso de droga, pessoas que têm uso exagerado de... assim, né? O uso de droga é absurdamente relacionado à disfunção erétil, né? Então a gente sabe que cocaína detona a parte da ereção, causando um efeito cardiovascular importante, né? Nos corpos cavernosos do pênis. A gente sabe que o álcool, né? Todo mundo fala, né? Quem nunca falou, né, doutor? Eu transo melhor bêbado. Quem nunca ouviu essa frase? Quem nunca ouviu? Bebe mesmo, né, para isso. A gente sabe que o álcool em grandes quantidades, ele é um principal depressor do sistema nervoso central. Não transa melhor bêbado. É só a gente trazer sua mulher aqui que você vai ver que não transa. A gente tem também efeito da maconha, a gente sabe que pode dar uma piorada. Tem gente que fala que transa um pouco melhor com maconha, não, mas a gente sabe que ela está sim relacionada à disfunção erétil e principalmente com a infertilidade. Deixa eu ver, outras drogas. A gente tem como droga, aí já não... a pessoa que está tomando muito ansiolítico, remédio antidepressivo também dá uma diminuída no libido, na disfunção erétil. Então, assim, a droga em si... esqueci de falar a principal. Sim, o cigarro. Gente, desde quando eu sou criança, tá na capa aquela imagem assim, ó. Então, sim, é o principal vilão nosso, é o nosso tabagismo. Hoje a molecada com vape também está tendo piores resultados na parte da ereção. E a gente não entende que isso é um efeito a longo prazo. Porque hoje você tem 20, hoje você tem 30. Quando você tiver 50, vai chegar a sua hora. Por exemplo, fez uso desse anabolizante, está vivendo ali a disfunção erétil, reposição hormonal é indicada? São 2 tipos de tratamento, né? Porque, vamos tentar esclarecer. Você já me contou do paciente que fez uso de anabolizante. E a gente tem depois o homem que está com doença do envelhecimento masculino. Eu vou tentar trazer os dois. Certo. O cara que está fazendo uso de anabolizante e ele quer fazer reposição, talvez, né, a gente tem que acompanhar de perto, exames de 3 em 3 meses, e ver se a gente consegue fazer o eixo desse paciente voltar ao normal. Como o uso que eu falei, né, de clomifeno, aí, HCG e por aí vai. O homem que ele é mais velho, sim, ele pode repor
com testosterona normal, que é o hormônio que a gente usa, que tem de curta duração, longa duração, e hoje a gente tem os implantes e o gel de testosterona. Esse homem vai repor para ele ficar vai ficar com a testosterona normal, né? Eugonádico, que a gente fala. E assim ele manter a qualidade de vida dele, tendo melhora tanto na parte, né, parte sexual, mas também na parte metabólica, cardiovascular, diminuindo a resistência à insulina e por aí vai, né? Doutor Danilo, esse jovem, então, já entendeu quanto ao uso de anabolizante que não é indicado. Como é que ele faz para o ganho de massa muscular, que é o que de fato ele acaba buscando? Essa é uma pergunta extremamente difícil, porque é o que a maioria já sabe. Na verdade, ele tem que ser um pouco perseverante. Ele tem que fazer dieta, treino, qualidade de sono, ter uma boa qualidade psicológica. Então, tudo isso é que a pessoa tem que fazer para ter um corpo bem definido. Na verdade, ele tem que ter treinamentos regulares e não tentar pular atalho através da testosterona. Então, tem que trazer esse jovem aí, estar acompanhado de ótimos profissionais de educação física e médico para ele conseguir crescer de forma natural e muitas vezes poder participar de campeonatos de halterofilismo de forma natural, porque existe isso. Ok. O assunto é tão interessante que a hora passa e a gente nem sente. E nós já estamos caminhando aqui para o final do nosso episódio de hoje. Os convênios pagam essa consulta normalmente e estimulam esse tipo de tratamento, o usuário de plano de saúde, por exemplo? O senhor tem muitos? Olha, no meu consultório... Ou é só particular? No meu consultório, eu atendo só particular. Mas eu acho que eu tenho um viés muito grande da andrologia e de uma consulta muito grande, né? Geralmente a minha consulta demora de 1h30 a 2 horas. E eu tenho que saber tudo do paciente. Eu começo brincando, que time que ele torce, eu começo perguntando quantas mulheres tem, pergunto dos filhos, pergunto da parte financeira e por aí vai. Então, tem que fazer um lado muito completo do paciente. Então, essa é o que eu faço no meu consultório. Doutor, uma mensagem para esse jovem que está nos assistindo e que tem associado o anabolizante ao desempenho, à masculinidade, um conselho do nosso convidado urologista para você, jovem que está nos assistindo. Vida regrada, hein? Já aprendi aqui, a vida tem que ser regrada. A gente tem que entender que a gente não tem que se espelhar no que a gente costuma consumir na internet. E que você ter uma virilidade, ou você ser o cara mais forte, isso não significa nada. Você tem que ter sua testosterona, você tem que ter a sua qualidade de vida, você tem que fazer sua atividade física diária para você ter uma vida de qualidade, uma vida regrada. E não buscar uma coisa que você está consumindo pela internet. Porque isso, na verdade, é só um take, você vê uma foto. Mas, na verdade, a construção sempre é muito difícil. Então, não use drogas que você não entenda ou por causa de certos influencers, porque isso vai te causar um mal que depois, muitas vezes, você não vai conseguir correr atrás. E nós estamos chegando ao fim aqui, presidente. Quero agradecer a presença do Dr. Danilo, a presença do presidente Ademir Pestana, porque podcast Beneficência é medicina e saúde chegando até você. Até a próxima. Tchau, tchau.